Vamos aqui este ano. Estava ali o outro. Olha, estava aqui. Ah, queres ver aqui, ó? Já nasceu, já nasceu. Mas eu não havia, espera aí. Olha aqui. Vejam as duas. Já estão todos sentados. Tudo bem? Pronto, então estávamos nós a falar, para os meninos que chegaram agora, estávamos a falar do escritor que veio hoje à nossa escola, que está aqui presente, que é o Sr. João Manuel Ribeiro, não é? Pronto, para vocês, não vou fazer assim uma apresentação muito aborrecida, porque vocês são muito pequeninos, vou-vos só dizer que nasceu em Oliveira das Mães, que vive no Porto e que se dedica muito à escrita para meninos pequeninos como vocês e para outros meninos um bocadinho mais crescidos que vão estar da parte da tarde e também para adultos como eu. Por isso, vocês agora vão ouvir estas duas meninas a lerem uns poemazinhos muito engraçados para vocês, está bem? Que é para começarmos a sessão. Vão estar com muita atenção para ver que são muito giros, sim? Então, a Valéria e a Beatriz vão ler então os poemazinhos. Ó, meninas, vai ver se fica melhor, tá? A caixa das bolachas. Fui à caixa das bolachas e tirei 1, 2, 3 de cada vez. Veio a mamã e deu palmadas. 1, 2, 3 de cada vez. Faço assim da próxima vez. Tiro 3, 2, 1 cada vez. Virá a mamã e dará palmadas. 3, 2, 1 ou 1, 2, 3. Porque sim, diz a mamã. Porque não, diz o papá. Assim não, diz a mamã. Assim sim, diz o papá. E eu suspiro e digo, entendam-se lá. Então, gostaram dos versinhos? Sim! E vocês já conheciam alguns livrinhos também? Já viram nas vossas escolinhas? Temos ali, daquele lado alguns, daqueles são os mais dedicados para vocês, os mais pequeninos. E gostaram das coisinhas que viram? Sim! Muito bem. Algum menino tem alguma perguntinha para fazer ao escritor ou não tem nada disso preparado? Não? Então pronto, vou dar a palavra então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu espero que vocês aproveitem muito bem este bocadinho que vamos ter aqui com o nosso escritor. E depois vão estar à vontade. E no final vão ter muitas questões para lhe colocar. De certeza, está bem? Depois, durante a conversa, vão aparecer muitas questões. Muitas perguntas para lhe fazer. Porque, por exemplo, onde é que o escritor vai buscar tantas ideias para pôr nos livros? Na cabeça. Pois. Estão a ver? E como é que lhe saem tantas ideias assim da cabeça? Por o cérebro. É o cérebro, é a massa cinzenta, os neurónios todos a trabalhar. Já nos vai dizer isso. Vamos ouvir, está bem? Você dá licença que eu abro lá. Força! Bom dia. Bom dia. Já vi que os meninos estão todos bem dispostos. Olha, eu peço desculpa. Uma atenção para os meninos, pode ser? Então vá, eu canto e os meninos repetem, pode ser? Então vá. Catrapum, pum, pum. Catrapum, pum, pum. Outra vez, eu canto e vocês repetem, vá. Catrapum, pum, pum. Catrapum, pum, pum. 2 catrapões, pois. 2 catrapões, pois.
3 catrapês, pês, pês. 3 catrapês, pês, pês. 4 catrapato, pato, pato. 4 catrapato, pato, pato. 5 catrapinco, pinco, pinco. 5 catrapinco, pinco, pinco. 6 catrapeixe, peixe, peixe. 6 catrapeixe, peixe, peixe. 7 catrapete, pete, pete. 7 catrapete, pete, pete. 8 catrapoito, poito, poito. 8 catrapoito, poito, poito. 9 catrapove, pove, pove. 9 catrapove, pove, pove. 10 catrapés, pés, pés. 10 catrapés, pés, pés. Sabem como é que se chama o poema? Números com catrapus. É um poema para os meninos pequeninos começarem a aprender a contar até 10. Boa, boa, boa. E agora fazer aqui uma adivinha. Posso fazer uma adivinha? Sim. Ontem apresentei numa livraria do Porto este livro, que se acabou de sair há pouquinho tempo. Este livro começa com uma adivinha. Olhem para mim. Esse adivinha o que é? Os meninos a saltar. Eu ainda não disse a adivinha. Já estão adivinhões antes. Não são os meninos a saltar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Com eles conto, belisco e brinco. Dedos. Boa. Acertaste. Palmas para ti. Palmas para ti. Depois, o segundo poema que vem aqui, também é fácil. É um pim pam pum, 2 pim pam pois, 3 pim pam pês, 4 pim pam pato, 5 pim pam pinco, 6 pim pam peixe. É o mesmo jogo de agora um bocado do catrapuz, certo? Outro poema daqui, que é um que eu gosto muito, chama-se Animais Domésticos. E diz assim: mia o gato gatão. Não, não. Quem assim faz é o miau, miau, miau. Ladra o cão pacato. Não, não. Quem assim faz é o até ao fim, até eu dizer. Vou dar um espaço para os meninos responderem. Vá. Piu, 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 piu. Zurro ao burro, coitadinho. Não, não. Quem assim faz é o é o pintainho. Cocorococó, cocorococó. Guincha a boninha. Não, não. Quem assim faz é O Natal do Ratinho Daniel. Eu sou o Ratinho Daniel e estava no curral. Quando nasceu Jesus, naquele primeiro Natal, No catálogo era visto para mim não nascer, de facto tão imprevisto, ainda hoje me faz ver. vi a longa aflição de Maria, a sua jovem mãe. Eu, apesar de essa alegria, estive aflito também. Viu-se concerto e embaraço de José, seu pai adotivo. Apeteceu-me dar-lhe um abraço e dizer: coragem, amigo. Vi até afados, a vaca e o burro. É por dizer bastante calor. Eu temia então pelo futuro, do menino e Messias Salvador. Vi chegar os anjos e pastores, vindos do céu e da terra. Eram tantos e bons louvores que meu coração ainda os encerra. Vi os magos do Oriente e a riqueza dos seus presentes. Senti-me só e descontente por não lhe dar nem os dentes. Vi o menino, Maria e José partirem de volta a casa. Senti-me a morrer de pé e o coração arder em brasa. Ainda hoje recordo feliz como tudo aconteceu. Eu pouco ou nada fiz, mas o Natal também é meu. Feliz Natal a todos! Poema sobre esse ponto. Prestem atenção. Vá, Martinha. Eu já fui o menino Jesus. Era uma vez o Raimundo, que feliz queria viver, e tinha o sonho de filhos vir a ter. Mas uma desgraça sobre ele se abateu, quando a sua esposa de ataque cardíaco morreu. Então Raimundo, vagabundo, se temeu, pois toda a sua vida se desmoronou. Raimundo gostava das noites de verão, pois as estrelas beijavam-lhe a mão. Certo dia, apareceu uma mulher, que ao seu filho queria dar de comer. Raimundo acordou e a mulher não estava lá, e o pequeno bebê não parava de chorar. Então Raimundo, ela foi cultivar, para que o bebê fome não fosse passar. Raimundo achou que o menino era Jesus, pois o seu caminho iluminou com muita luz. Pronto? Faz a pergunta, ok? Sim. Então vá, podemos começar com aquela mulher lá atrás. Sim. Chamo-me Filipe e queria perguntar o que é que me incentivou a escrever. Filipa, a resposta a essa pergunta está num livro que eu escrevi e já não precisam fazer a pergunta que eu vou dizer. Foi o livro que mais prazer me deu escrever até hoje. O livro chama-se Meu Avô, Rei de Coisa Pouca, e é este livro.
E é um livro autobiográfico. O que quer dizer autobiográfico? É um livro em que eu conto a minha infância com o meu avô. Resumindo, Filipa, eu nasci em casa do meu avô. E desde o dia em que nasci até o dia em que entrei para a escola, eu vivi sempre em casa do meu avô, certo? Os meus pais eram sapateiros, trabalhavam numa fábrica de sapatos. E eu passei todo o tempo com o meu avô. O meu avô só tinha a 4ª classe, mas era um homem esperto. E ele percebeu que tinha ali um menino que tinha de criar, que tinha de educar. Então o que é que ele começou a fazer? Foi buscar ao baú da infância dele rimas, lenga-lengas, histórias, cantilenas, estás a ver? Ele estava sempre a brincar comigo. Ele tocava cavaquinho e cantava nas feiras, ao despique, à desgarrada. Então de vez em quando ele tocava para mim. O que quer dizer, Filipe, que o meu avô me encheu a cabeça cheia de rimas, de histórias, de lenga-lengas, estás a ver? E eu mal cheguei à escola, o que eu quis foi logo brincar com as palavras. Então é isso, eu escrevo desde pequenino. Eu há tempo fui a casa da minha mãe e ela disse assim: não vás embora sem eu falar contigo. E eu pensei de mim para comigo. Já fiz pi. Pia para não dizer o que eu pensei. Mas não, já tinha acontecido. A minha mãe tinha andado a fazer arrumações no sótão da casa e encontrou um caderno com poemas que eu escrevi para ela em 1978. Tinha eu 10 anos de idade. Eu hoje tenho esse caderno em casa, não o mostro a ninguém, porque não quero que ninguém veja, mas é a prova de que aos 10 anos eu já escrevia versos. Estás a ver? Portanto, acho que eu escrevo por causa do meu avô. Foi ele que me fez apaixonar pelas palavras e, sobretudo, pelo som das palavras. Por exemplo, eu tenho um livro com poemas tipo estes, olha: Dom Gafanhoto, canhoto, caiu no roto, Dona Gafanhota, canhota da horta. Ou então, o pinguim serafim contou assim, tintim por tintim, como por fim e enfim se apaixonou por mim. Ou então, ai de quem se meta com a Julieta sem chupeta, vira maneta, vira cometa, vai de planeta para outro planeta e é para a teta. Ou então, o João foi de avião ao Japão comprar um limão para azedar o irmão Sebastião. Que mauzão! Estás a ver? A ideia da fonética, dos sons. Obrigado, Filipa. Adivinha do governo. No Santo Daniela, qual foi a obra que demorou mais tempo a escrever? A obra que demorou mais tempo a escrever é uma obra que vocês deviam ler e que até podem concorrer a um concurso que já decorreu neste momento. Foi esta. Chama-se O Senhor Péssimo é o Máximo. É um livrinho pequenino, estás a ver? E é um romancezinho, uma história. E se vocês forem ao site desta editora, que é 30pelinha.com, vocês podem participar num concurso. São este e mais 3 livros. Este é um livro sobre a ecologia. É a história de uma família, que o pai era metalúrgico e não pôde ter férias em agosto, certo? E então teve uma semana de férias em outubro, novembro. Estás a ver? E decidiram ir passar férias à Galiza. A Galiza do norte de Portugal, lá para cima, para a Espanha. Estás a ver? E eles iam para passar férias. E chegaram lá e houve um acidente com um navio. Um Prestige. Houve um acidente de navio. E eles que iam para passar férias, passaram a semana toda de férias a ajudar as pessoas a limpar as praias e não sei o quê. Olha, e aquilo mexeu tanto com a cabeça do pai, que se chamava Péssimo, era a família Péssimo, mexeu tanto com a cabeça dele que ele, quando veio para Portugal, de férias, decide transformar a sua família numa família ecológica. Porquê é que me deu muito trabalho escrever este livro? Tive de investigar muito, estás a ver? Porque este livro, eu não digo, olha, as pessoas devem fazer isto, devem fazer aquilo. Não, eu conto uma história em que, através da história que eu conto, eu procuro mostrar quais são os valores da ecologia, estás a ver? E, portanto, este livro demorou muito tempo a escrever. Ou seja, eu escrevi o texto em setembro de 2010 e depois, para acabar o livro, ele demorou 2 anos. Que tive de ler. Como é que tu te chamas? Daniel. Eu, para escrever um livro, quando escrevo um livro, faço o que tu devias fazer na escola, que é, quando a tua professora te pede para fazer um texto, tu escreves o texto, certo? Mas antes de entregares, tu devias ler, reler, ver se está bem, corrigir os erros, ver se é aquilo que tu queres dizer. O que me custou mais corrigir aqui foi saber se era isto que eu queria dizer. Estás a ver? Quando eu escrevo, quer eu queira, quer não queira, quando eu escrevo, transmito mensagens, certo? E, portanto, eu tinha de ver se a mensagem que eu queria transmitir era esta. Tá, Daniela? Obrigado. Agora, no fundo, como é que tu te chamas? Francisca, e quero perguntar se está a escrever algum livro neste momento. Francisca, tu sabes que eu vou-te dizer, Francisca, quais são as 4 coisas que eu mais gosto de fazer. Pode ser? A coisa que eu mais gosto de fazer é estudar, é ler. Se tu
fores à minha casa, tu tens livros, tu vês livros que eu tenho no escritório, junto ao sofá, na sala de estar, na cozinha, na mesinha de cabeceira, de vez em quando alguns correram vão debaixo da cama e a correr, porque os livros não gostam imenso de dormir, sabem? Vão debaixo da cama e tal. Gosto imenso de ler. Sou aquilo que chamaria um leitor compulsivo. Tenho um problema, sabes qual é? Não consigo ler um livro só. Leio vários livros ao mesmo tempo. Quando eu vou ver um bocadinho de televisão à noite, leio livros que estão junto ao sofá. Quando eu vou para a cama, leio livros que estão na cama. Portanto, leio vários livros ao mesmo tempo. A segunda coisa que mais gosto de fazer é escrever. A terceira coisa que eu mais gosto de fazer, Francisca, e é, não te espantes, estudar. Olha, no dia 5 de novembro, portanto há um mês atrás, eu defendi uma tese de doutoramento em Coimbra. Tu acreditas que já estou em negociações com a Universidade de Santiago de Compostela para fazer um pós-doutoramento lá? Eu, por exemplo, tenho um curso, quer dizer, não acabei o curso, eu andei 4 anos numa universidade do Porto, chamada Universidade de Fernando Pessoa, a tirar um curso de Psicologia Comunitária. Não é que eu precisasse do curso para nada. Eu tinha cá na minha cabeça umas perguntas que precisavam de resposta. Certo? E eu andei, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, no 4º ano, houve um senhor professor que respondeu às perguntas que eu tinha. E eu deixei o curso. Eu, relativamente ao estudo, sou aquele fulano que é como quem vai ao ginásio. Isto é, eu preciso de matricular e de pagar para ir. Quando a coisa está resolvida, deixa estar. Gosto imenso de estudar. Francisca, a quarta coisa que eu mais gosto de fazer é nada. Eu gosto imenso de fazer nada, Francisca. Quando eu me levanto de manhã e tenho aos pés da cama uma pilha de nada para fazer, fico todo contente. Eu gosto imenso de ter muito nada para fazer. Olha, e nós não somos todos iguais. A minha mulher, por exemplo, fica completamente estressada quando não tem nada para fazer. Estávamos a perguntar, até o que eu vou fazer a seguir? E essa mulher, fazer nada. E a seguir? O que eu vou fazer a seguir? E eu, nada, cala-te, fica aí quietinha. Não é capaz. Não é capaz. Então, neste momento eu estou a escrever várias coisas. Olha, uma das coisas que eu estou a escrever neste momento, ainda estou na fase de investigação, sabe o que é investigar? Procurar. É um livro que se vai chamar Hércules. Já ouviste falar do Hércules? Eu quero reescrever essa história do Hércules. Sabes porquê? Nós estamos num tempo em que as pessoas recorrem muito à força, à violência, para resolver os problemas, certo? O Hércules foi alguém que, como ele era semideus, semi-humano, e ele tinha muita força, também resolveu muitos problemas pela violência. Até que um dia encontrou que não era por aí o caminho, certo? E então ele desenvolveu trabalhos, 12 trabalhos, em que ele depois vai fundar os Jogos Olímpicos. A dizer às pessoas que as pessoas podem canalizar a sua força para um sítio bom. É isso que eu estou a escrever. Além disso, eu escrevi livros de poemas. Sabe que os poemas saem hoje um, amanhã outro, é muito difícil controlar. Está, Francisca? Obrigado. Oui? Tu? Sou Alexandra. Quantas obras é que já escreveu? Quanto? Quantas obras é que já escreveu? Alexandra, vamos distinguir uma coisa, Alexandra. Uma coisa é escrever, outra coisa é publicar. Sim, publicar. Eu já escrevi muito mais que as que publiquei, certo? Eu publiquei até hoje 46 livros. 10, todos de poesia para adultos. E 36 para vocês. Olha, e em 2013 estava previsto saírem 8 livros meus. Eu digo que estava previsto, já não vão sair, porque sabes que a crise dificultou um bocadinho as coisas. Mas há um livro que eu gostava muito que saísse em 2013, que acho que vai sair, que se chama As Meninas de Coração Vegetal. Eu tenho uma paixão por um escritor português que morreu no Brasil, nunca foi amado em Portugal, chamado Sidónio Muralha. E sabes porquê? Porque no meu livro da 4ª classe, 4º ano, havia um poema de Natal chamado do Sidónio Muralha. Nunca mais esqueci o nome, nunca mais esqueci o poema. Quando eu fui crescido, eu já fiz um trabalho numa universidade sobre o Sidónio Muralha. O pós-doutoramento que eu quero fazer é sobre o Sidónio Muralha. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondi? Diz tu. O livro onde foi inspirado na sua vida. David. O livro onde foi inspirado na sua vida. David, eu ia às escolas, sobretudo do terceiro ciclo e secundário, e os teus colegas perguntavam-me assim, então, e para nós, já escreveste algum livro? E eu começava a cabeça, especificamente não. Então um dia disse, vou escrever um livro para os adolescentes, assim, já mais crescidotes e tal. Então escrevi aquele poema. Algumas coisas têm a ver com a minha vida, outras não. Tu deves pensar assim, para escrever um livro desse eu precisava muito apaixonado, não é? Olha,
Sabes qual foi a coisa mais bonita que me aconteceu com aquele livro? Um dia eu fui fazer um encontro à IEP23 de Valongo, que é uma terra ali perto do Porto. Eu fiz a sessão e no fim veio ter comigo uma senhora professora muito jovenzinha e disse-me assim: olha, eu queria fazer uma pergunta, mas queria que não ficasse incomodado. E eu disse: não posso dizer, porque já alguém vai dizer. Sabe, eu vou casar daqui a um mês e eu tinha pensado oferecer o livro âmbito aos meus convidados. Acha isto tem jeito? E eu disse: eu acho piada, meio engraçada. Então a senhora comprou 400 livros. Para oferecer. Fizeram um preço especial lá no editor e tudo. Comprou 400 livros para oferecer. Então eu passei uma semana a autografar 400 livros. Foi a história mais engraçada que aconteceu. Outra foi: eu fui a Barcelos, a uma escola secundária de velhotes e tal, e eu pensei assim: vai, estes caras não vão gostar disto. Então comecei a sessão assim, com o primeiro poema. O primeiro poema diz assim: o primeiro poema do livro: amo-te, e só tu mereces que eu manche a brancura desta página para te dizer isto. E estava lá atrás um rapaz, calmeirão alto, disse: que bonito. E eu fiquei naquela impressão de: estás a dizer a sério, estás a gozar, estás a brincar. E eu perguntei: mas estás a dizer a sério, estás a brincar? Dizer: nunca falei tão a sério na minha vida. Estás a ver? Aquele comentário do rapaz mudou completamente a ideia. Eu ia de pé atrás para a sessão, estás a ver? Eram todos muito crescidos. E mudou completamente. Foi um dos encontros mais bonitos que eu fiz com gente assim, crescida. Obrigado, David. Diz tu. Sim, Sara, desde pequenino que eu gostava de ser escritor. Os últimos 5 anos da minha vida passei-os a estudar. Você gosta de escrever mais em verso ou em prosa? Boa pergunta, Ruben. Gostei da pergunta. Olha, o Ruben perguntou se eu gosto mais de escrever poesia ou prosa. Eu vou-te dizer qual é a resposta, Ruben, não fiques surpreendido. Eu escrevo sempre poesia, mesmo quando escrevo prosa. Está bem ou não? Perceberam? Eu escrevo sempre poesia, mesmo quando escrevo prosa. Olha, um texto não é poético só porque está escrito em verso. Não. Um texto é poético porque está lá dentro. Por exemplo, se tu lês este livro, tem aqui um capítulo chamado Arrumazei a Menina. Que é, eu estou a contar como é que o meu avô conheceu a minha avó. Começa assim: era uma vez um menino que, com a linha do horizonte e linha de água, tricotava paisagens. Estão a ver? Isto é muito se lhe diga, isto é poesia. Mas está escrito em prosa. Estás a ver? Portanto, eu mesmo, quando escrevo em prosa, escrevo poesia. Claro, este livro é diferente deste. Este é um livro mais prosaico, não é tão poético. Mas eu sempre que posso meter metáforas, figuras de estilo, certo? Diz tu, como te chamas? Rui. Rui, diz. Olha, você está a escrever um texto e você, quando diz a palavra, você diz a palavra P. Olha. A palavra P. Às vezes a P, outras vezes a B, etc. Olha, quando eu estou a escrever, sobretudo quando eu escrevo poemas, versos, muitas vezes eu lhe digo algo dos versos. Sabes porquê? Como os versos têm muito a ver com o som, com o ouvido, tem a ver com isso. Claro que se tu começares a escrever, vais ter a ver com a métrica também. Então, para não fazeres um verso que tenha 1 km e depois outro tenha um passinho. Estás a ver? Se bem que às vezes isto pode ser intencional. Ui, agora tens de esperar um bocadinho. Diz tu, menina. Ai, não ouvi isto. Diz, como te chamas? Chamo-me Carolina. Tens de falar alto, Carolina. Todos os livros que escreveu têm preferência por algum em especial? Menina Carolina, eu vou tirar aqui o meu sapato. E vou-te tirar com o meu sapato. Está bem? E os que estão aqui à frente vão morrer de mexer o chulé. Eu já respondi essa pergunta, Carolina. Não respondi? Foi o meu avô rei coisa pouco. Diz tu lá atrás. Sim. Como é que tu te chamas? Ó Diogo, eu escrevi o livro Raros Raros, como tu sabes, em conjunto com alunos de um colégio. Aquilo foi assim. E eles foram a Lourosa
Lourosa, em Santa Maria da Feira, visitar um zoo de aves. E ficaram tão entusiasmados que decidiram fazer um livro. E começaram a fazer eles. Só que naquela altura começaram a ver que não eram capazes de fazer sozinhos. Então o senhor diretor do colégio veio-me contratar para ver se eu os apoiava. E foi. Caladinhos! Vamos lá entrar! As mãos. Com mãos faz o abraço, esse maduro pedaço de céu. Com mãos põe ao léu a alma e o regaço. Com mãos faz a carícia, essa nuvem de delícia perto do chão. Com mãos que ata o coração e se dá desse não notícia. Com mãos faz cada flor, esse morado rumor da natureza encantada. Com mãos faz tudo e nada, com rotina com sabor. Olhem, nem sequer a vida também, está bem? Tem que estar tudo silencioso, não é? O atalho das tuas mãos. Andei pela vinha dos dias, costurando paisagens, colhendo suspiros, sorrisos, palavras breves, frutos para trincar em horas azedas. Do arroz, espírito pelos tiros da tua pele, rima muito, fazendo-te próximas, soltando afagos e perdendo as mãos, no atalho das tuas mãos. Ricardo, deixa-me explicar antes uma coisa. Uma coisa é escrever livros, outra coisa é publicar livros. O que é publicar um livro? Publicar um livro é quando o livro ganha esta forma, estás a ver? E é dado às pessoas. O que significa, Ricardo, que o livro é meu enquanto eu o escrevo, enquanto eu o tenho. A partir do momento em que eu publico o livro deixa de ser meu, passa a ser apenas o autor. Certo? A partir do momento em que eu publico o livro é dos leitores, daqueles que o leem. Estou a explicar isto para quê? Para dizer que eu escrevi o primeiro livro aos 10 anos. Há 2 anos atrás, mais ou menos, Ricardo, eu fui à casa da minha mãe almoçar, porque a minha mãe vive em Oliveira das Meias ainda, e eu cheguei lá e ela disse-me assim: olha, não vás embora sem eu falar contigo. E eu pensei para comigo, devo ter feito alguma asneira para ela dizer isto. Sabe o que tinha acontecido? A minha mãe tinha a fazer arrumações no sótão da casa e encontrou um caderno com 10 poemas que eu escrevi para ela em 1978. Tinha eu 10 anos de idade. Eu costumo dizer que esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Olha, eu não quero hoje que ninguém veja esse livro. Mas eu tenho um livro em casa que é a prova de que aos 10 anos de idade eu já escrevia. O primeiro livro que eu publiquei a sério, publiquei-o no dia em que fiz 18 anos. Tu não sabes, Ricardo, mas antigamente havia 2 jornais que publicavam textos das pessoas. Um deles era o Diário de Notícias. À terça-feira havia uma página chamada DIN Jovem. E eu mandei para lá alguns poemas e alguns poemas eles publicaram. Acharam que tinha jeito, tinham piada e publicaram. Ao sábado, o Jornal de Notícias tinha uma página jovem. Também saíram alguns textos. Então, a minha mãe, juntamente com a minha professora de português, decidiram fazer um livrinho, numa tipografia lá da terra, fazer um livrinho, e no dia em que eu fiz 18 anos, eles ofereceram-me 100 exemplares do livro. Um gráfico era um livro de capa branca, com uma gaivota aqui, etc. Esse livro já não existe hoje, mas é a memória que eu tenho disso. Portanto, comecei a publicar aos 18 anos. Depois, estive muito tempo sem publicar. Só voltei a publicar em 2002. Um livro para adultos chamado Regras do Mel e da Flor, que eu costumo dizer que foi o meu primeiro livro. Depois, 2002, 2003, 2004, 2005, publiquei para adultos. Em 2005 comecei a escrever para vocês. A verdade, Ricardo, é que eu não escrevo para vocês. A verdade é que eu escrevo para toda a gente. Certo? O que acontece é que parece que são vocês que gostam mais daquilo que eu escrevo do que os adultos. Os adultos são pessoas estranhas. Não sei se já percebeste isso. Os adultos são pessoas estranhas. E, portanto, como é que eu comecei a escrever para vocês? Eu, desde 2000, que era professor de filosofia, 11º e 12º ano, e 12º ano, num colégio do Porto. E um dia, na sala dos professores, a colega de português disse-me assim: olha pá, tu escreves para aí umas coisas, podias escrever uma história de Natal aqui para os miúdos do colégio. E eu respondi assim: ó Clarice, tu deves estar este chalupa da cabeça.
Primeiro, não me passava pela ideia de escrever uma história para crianças. Segundo, não me passava pela ideia de escrever uma história para os alunos do meu colégio. Quer dizer, estava fora de questão. Mas acontece, Ricardo, naquele dia eu cheguei a casa, sentei-me ao computador e escrevi uma história. E eu próprio gostei tanto da história que escrevi que disse: vou fazer uma surpresa à Clarice. Então, eu pedi à Clarice que ela pedia a uma amiga minha que fizesse uns desenhos. E ela fez. E mais ou menos um mês depois, eu cheguei ao colégio, à sala dos professores, e disse: Clarice, toma lá. E entreguei-lhe o envelope. E ela disse: o que é isto para mim? É uma prendinha, estava perto de Natal. E disse: não, Clarice, é aquilo que tu me pediste. Tu pediste uma história de Natal, tens aí a história, já com os desenhos feitos. Ela viu a história, achou piada à história, e foi lá falar com as freiras do colégio, para elas editarem a história. E elas disseram que sim. Fizeram um livrinho, assim grandote, estreitinho, fininho, grafado e tal. Fizeram 1000 livros. Fizeram mais 2000. Fizeram mais 3000. Fizeram mais 5000. Ou seja, venderam-se 11.000 livros. Porquê? Por 3 razões muito simples. Primeiro, o textinho estava bem escritinho. Segundo, as ilustrações eram bonitinhas. E terceiro, o livro custava 50 cêntimos. E eu costumo dizer que naquele ano no colégio comprou o livro o pai, a mãe, o avô, a avó, a tia, a prima, a cunhada, o cão, o gato, o puga. Toda a gente comprou o livro. Para mim foi muito importante porque eu pensei assim: se calhar eu tenho jeito. Esse livro não existe, mas a história existe. A história está no livrinho Eu Fui o Menino Jesus. E a segunda história, que é Estrela e Príncipe da Paz, foi o primeiro texto que eu escrevi para vocês. Depois, no ano seguinte, voltaram a desafiar e eu também escrevi outra história, O Natal do Ratinho Daniel e outros versos. Foi um fiasco. Não, acho que se venderam 300 livros. Sabem porquê? Porque tiveram a feliz ideia de pôr os miúdos pequeninos do colégio, do infantário e tal, a fazer os desenhos. Aquilo ficou uma coisa estranhíssima. E portanto o livro não se vendeu muito. Obrigado, Ricardo. Diz tu. Qual é que foi o livro mais Como é que tu te chamas? Daniel? Diz a Qual é que tu. foi o livro mais gostou de escrever? O livro que mais gostei de escrever foi este. Meu Avô, Rei de Coisa Pouca. Daniel, é um livro autobiográfico. O que é que quer dizer este palavrão? É um livro em que eu conto a minha história com o meu avô. Tudo o que está neste livro é exatamente assim, verdade. Sabes, quando a minha mãe leu este livro, disse-me assim: tu podias ter contado muito mais histórias sobre o teu avô. E eu disse: mãe, não posso, eu tinha de escrever um dicionário. Não posso contar todas as histórias que tenho sobre o avô. Eu conto sobretudo a infância. Eu nasci em casa do meu avô e eu vivi sempre em casa do meu avô desde o dia que nasci até o dia que dei para a escola. Sempre com ele. O meu avô era agricultor. Tu sabes que uma das coisas que acontece às pessoas que trabalham na terra agora não é santo isso, mas antigamente, é andarem-se muito cedo. Para levarem as vacas à ordenha, para darem de comer os animais, etc. Então eu lembro-me, por exemplo, de ser pequenito e a seguir ao almoço, na primavera e no verão, o meu avô se deitava debaixo de uma laranjeira e eu, pequenito, em cima do peito dele, a dormir a cesta. Até na altura o meu avô disse-me: sabes, eu pareço um avô canguru. Um avô canguru, porque eu dormia assim em cima do peito dele. Eu lembro-me, por exemplo, de fizesse chuva, fizesse sol, ele sempre, depois de jantar, me punha no colo dele e me contava uma história. Às vezes a história demorava uma semana, porque eu passava 2 minutos estava a dormir e havia que no dia seguinte recomeçar a história. Mas a ideia da Daniela é esta: ele encheu-me de tal modo a cabeça cheia de ideias, de fantasias, de brincadeiras, de rimas, de tolices, que eu mal cheguei à história que fiz logo brincar com as palavras. Havia uma coisa que eu adorava, que o meu avô fazia. Eu lembro-me de ser pequeninito e ir aos arraiais, sabem que são arraiais, festas, romarias. O meu avô tocava cavaquinho e cantava a desgarrada, ao despique. Sabem o que era ao despique? Habitualmente era entre ele e outro, é provocar um ou outro. Eu me lembro, por exemplo, do meu avô tocar cavaquinho e fazer quadras para mim, já era ao despique. Sabem que cantar ao despique tem aquela coisa de se inventar as quadras na hora, não é? Então ele treinava comigo em casa. Lembro-me disso. Lembro-me, por exemplo, de nós estarmos na casa da Eira e ele sentado à porta da casa da Eira e vir a bicharada toda. Os animais, os passarinhos, vir. Ele era um amigo da bicharada. Na cozinha havia uma claraboia, que é uma claraboia de vidro, mas era lá em cima. Eu lembro que nós estávamos a almoçar, por exemplo, e o gato em cima da mesa de jantar, ali, porquê?
Porque batia o sol de cima, entrava o sol da claraboia, então o gato deliciava-se todo, sabe, ao sol. Eu lembro que nós estávamos a comer e o gato em cima da mesa. Eu lembro, por exemplo, que nós estávamos a lanchar e virem os chinos, sabem o que são os chinos? Uma coisa parece uns colhidos, assim mais... Os chinos entrarem pela cozinha dentro. O meu avô e os bichos eram uma relação muito próxima. É por isso que ainda hoje eu tenho uma paixão grande por animais. Sabem que a coisa que mais triste tenho é que vivo no Porto, vivo num apartamento e não posso ter cães. Vocês dizem, mas podias ter? Não posso, porque eu saio de casa de manhã e chego de casa à noite e o cão não pode estar ali sozinho, não faz parte da minha... Se eu tivesse um quintal, se eu tivesse uma casota onde eu tivesse aí sim, tinha um cão. O meu vizinho da frente tem 2 cães, os cães, eu já vi chegar casa, os cães estão a gadir, passaram o dia todo sozinhos, etc. Acho que temos de respeitar a vida dos animais. Tá, Daniel? Respondi? Obrigado. Diz tu. Já realizou o meu sonho todo? Como é que tu te chamas? Fátima. Fátima, sabes que quando nós somos novos temos muitos sonhos. À medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo os sonhos. Olha, não sei se é perdendo, vamos concretizando os sonhos. Sabe que eu escrevi um livro sobre os sonhos? Um dia não, quando eu ia às escolas, sobretudo no primeiro ciclo, muitas vezes os pequenitos me perguntavam, olha, como é que tu gostavas que o mundo fosse? Fazia-me tantas vezes essa pergunta que eu um dia meti nós à obra escrevi um livro chamado A Casa Grande, que é um livro em que eu digo como é que eu gostava que o mundo fosse. E é um livro muito engraçado, porque é a história de um homem que teve um sonho de construir uma casa. E fez uma casa. Esta casa não tem portas, não tem janelas, não tem paredes. A única coisa que esta casa tem é um telhado. Nunca viste nenhuma casa assim, não? Pois não, sabes porquê? Porque a casa que eu quero falar não é a casa feita de tijolos nem de paredes. Aliás, eu só falo de como é a casa na primeira página. Nas páginas seguintes, nunca mais falo da casa. Falo das pessoas que moram nesta casa. Eu gostava que o mundo fosse muito diferente. Gostava que nós fôssemos muito mais solidários uns com os outros. Gostava que nós deixássemos de olhar tanto para o nosso umbigo e fôssemos capazes mais de percepcionar a presença dos outros. Eu acho que nós seríamos muito mais felizes se nos entendêssemos e entregássemos uns aos outros. Não acho que seja fácil, mas também se fosse fácil, barato, era o Euromilhões. Tá? Pedaço de céu, tenho-te atravessado nos meus dias. Um pedaço de céu posto como flor nos cabelos. Sei que urge atar-te às mãos o sinal evidente da sede crescente para o chão. Amo-te com a fúria do silêncio, tão em desassossego que morro por ter-te. Contigo aprendi a contramão e a vida. Aprendi a morar feliz em casa alheia. Aprendi a assimetria dos rumos. Aprendi a soltar ao dia o riso. Aprendi a morrer com prazer e serena aprendi a desaprender. Por ti fiz madrugar onde amanhecer. Fiz uma loucura onde te amarras. Fiz maravilha com o que vicias. Fiz presença com o que demoras. Fiz-me quase nada para te dar tudo. Fiz-me teu, só teu. Sempre teu amor. Anda lá, menino! Oh, menino! Vá. Menino! Eu não disse O homem ali! Não há mais. Bem, para ter uma casa com janelas, os teus olhos regulados. Para descansar à sombra das videiras, os teus braços enxertados. Para ter onde reclinar a cabeça, o teu ventre acariciado. Para abrir a cancela, as tuas pernas altas. Para amassar o pão, fermento da boca. Para morrer em paz, o teu corpo é a minha sepultura.